Uma história de coragem e traição, onde vidas se entrelaçam em dramas que até hoje tocam os nossos corações. Conheça a trajetória de Urias, um soldado leal cujo destino se entrelaçou com o rei Davi e Betseba, sua esposa. Uma trama repleta de honra, lealdade e o amargo sabor da traição. Nesse relato, exploraremos a vida desse guerreiro íntegro e o trágico episódio que o envolveu no triângulo entre o amor, lealdade e traição. Aqui é o Elcio do canal Verdade Bíblica e já se inscreva em nosso canal para mais conteúdos como esse. E se você tem o interesse em aprender mais da Palavra de Deus, vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo que podem te ajudar. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quem foi Urias? Ele é mencionado pela primeira vez em 2 Samuel 11:3, quando o rei Davi pergunta sobre a sua esposa. No entanto, há mais em Urias do que apenas o marido infeliz. Em 1 Crônica 11 e 2 Samuel 23, listam Urias como um dos 30 homens do grupo de elite de guerreiros poderosos que serviram ao rei Davi. Ambos os capítulos incluem as façanhas lendárias desses homens ferozes e leais, e o restante das informações que obtemos sobre Urias vem de 2 Samuel 11. Na época, ele está fora com os homens do rei e o exército lutando contra os amonitas. Quando Davi mais tarde chama Urias de volta da guerra sob o pretexto de querer informações da guerra, mas a verdadeira intenção de Davi seria que ele dormisse com sua esposa Betseba. Mas ele mostra sua lealdade e integridade e dormiu na porta do palácio. Pelo pouco que sabemos, Urias, o hitita, era um guerreiro poderoso, um soldado leal e um homem preocupado com a sua honra. O contexto e a história de Urias. Nessa época, Davi era rei de Israel. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, não governava mais, e Davi havia levado Israel a um período de prosperidade e força militar. Davi foi um especialista escolhido por Deus para ser rei. Ele foi descrito como um homem segundo o coração de Deus. Parece que Urias não teria nada a temer, pois ele fazia parte de um dos 30 soldados de elite servindo sobre o rei Davi. Tudo deveria estar bem se Davi não tivesse visto a linda esposa de Urias, Betseba. O problema começa em 2 Samuel 11:2. O exército de Davi partiu para lutar contra os amonitas. Urias foi com eles, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Enquanto caminhava em seu terraço em uma noite, ele viu uma bela mulher tomando banho. Essa mulher era a esposa de Urias, Betseba. Ela estava tomando banho purificador, conforme a lei de Moisés. Claramente, ela não tinha a intenção de seduzir o rei, mas Davi enviou mensageiros para perguntar por ela. E apesar do fato de que os mensageiros lhe dissessem que ela era a esposa de Urias, o homem que Davi, sem dúvida, conhecia pessoalmente por causa da sua posição como um dos 30 guerreiros da sua elite. Davi trouxe Betseba ao palácio e dormiu com ela. A repreensão do profeta Natã ao comportamento de Davi em 2 Samuel 12 sugere que Betseba era a única esposa de Urias, enquanto o rei tinha muitas mulheres, tornando a ofensa de Davi ainda mais terrível, mas Urias, em guerra, não tinha ideia de que isso estava ocorrendo. As coisas então foram de mal a pior quando Betseba mandou dizer a Davi que ela estava grávida. E Davi elaborou um plano para encobrir seu pecado e mandou chamar Urias para voltar da frente de batalha. Davi travou Urias como se ele simplesmente quisesse informações sobre como a guerra estava indo, perguntando sobre o comandante, os soldados e a guerra. Então disse a Urias para ir para casa e descansar. O plano de Davi falhou.
Davi planejou estrategicamente para encobrir sua relação com Betseba, a esposa de Urias, mas seus planos falharam quando Urias se recusou a agir sem honra. Embora os homens de Davi estivessem em guerra, Urias permaneceu fiel à sua integridade, recusando-se a desfrutar de privilégios enquanto seus companheiros estavam em campo aberto. E mesmo quando Davi tentou embriagar Urias na esperança de que ele fosse para casa, Urias permaneceu firme, recusando-se a envolver com sua esposa e preferindo ficar com os servos. Diante disso, Davi tomou medidas drásticas para lidar com a situação. A morte de Urias. Como Davi não podia passar seu filho com Betseba com o filho de Urias, em vez de confrontar seu pecado, ele decidiu matá-lo. Davi enviou Urias de volta à frente de batalha e enviou uma mensagem ao comandante em chefe do exército, Joabe, dizendo: coloque Urias na frente de batalha, onde a luta é mais feroz. Então retire-se dele para que ele seja ferido e morra. 2 Samuel 11:15 relata isso. Joabe fez como Davi disse e colocou Urias em um lugar onde ele sabia que os defensores inimigos mais fortes estavam, enviando-o para atacar a muralha da cidade sitiada. Lá ele foi morto. Lições espirituais. Fazer a coisa certa nem sempre significa que tudo vai dar certo. Urias não fez nada de errado. Ele serviu a Davi fielmente. Ele amava sua esposa. No entanto, o rei roubou sua esposa e o matou. Às vezes pregamos o evangelho da prosperidade. Se você seguir a Deus, tudo irá bem com você. Mas isso não é verdade. Jesus disse em João 16:33 que neste mundo teremos problemas, e se você ou alguém em sua vida está sofrendo, isso não significa que seja o resultado do pecado. Embora o pecado possa ter consequências, e as coisas nesta vida nem sempre vão funcionar para nós. A multidão de mártires deixa isso bem claro. No entanto, Deus é, em última análise, um Deus justo e amoroso, e aqueles que o seguem encontrarão alegria eterna e vida eterna. 2. Você não pode esconder seu pecado de Deus. Urias estava morto. Davi casou-se com Betseba. Parecia que ele tinha conseguido encobrir seu pecado, mas Deus ainda sabia. Ele enviou o profeta Natã para confrontar Davi e revelar seu pecado. E por causa do pecado de Davi, coisas terríveis aconteceram. A morte de seu filho com Betseba, a morte de Urias e o derramamento de sangue marcou o governo de Davi. Absalão, filho de Davi, rebelou-se contra ele e dormiu publicamente com as concubinas de Davi. Davi não conseguiu esconder seu pecado de Deus. Todo o seu poder e astúcias eram dadas em nada. Deus pode usar coisas terríveis para o bem. A história de Urias, Davi e Betseba é trágica. No entanto, mesmo em meio ao pecado, morte e traição, Deus estava preparando coisas boas. O primeiro filho de Davi e Betseba morreu. No entanto, seu segundo filho foi Salomão, o rei sábio. Salomão está listado na linhagem de Jesus. Embora o que aconteceu com Betseba e Urias tenha sido terrível, seu filho faria parte da linhagem de Cristo, o Salvador do mundo, que quebraria as cadeias do pecado e da morte. A história de Urias nos lembra que Deus está sempre trabalhando, não importa as circunstâncias, e que sirva de lembrete para todos nós, que mesmo em meio à traição e à adversidade, a integridade permanece como um farol de esperança e inspiração para gerações futuras. Que a sua história nos encoraje a buscar a retidão e a verdade em nossas próprias vidas, honrando a memória desse notável guerreiro. E se você gostou da história de Urias, eu convido você a se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Deus vos abençoe e até a próxima.